tratar também do Estado, mas não na perspectiva econômica. Eu vou fazer uma associação exatamente com o direito. Sou um curioso do direito, não sou formado em direito, mas até não vou concordar, quer dizer, com o Eduardo Val concordo que há já indícios hoje no direito, e particularmente acho aqui na UF, né, no direito, essa tendência à pesquisa. Mas sou um curioso porque meu orientador trabalha com ex-orientador, Werneck Viana, trabalha com esse tema, e me levou exatamente a me interessar por ele, a questão do direito e da judicialização, tá? E desde então, quando eu fiz a minha tese sobre a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, tenho trabalhado sobre outros enfoques, não necessariamente igual ao meu orientador, já que tem uma certa divergência com ele, mas é isso que eu vou apresentar mais ou menos a vocês. O título desse trabalho que vai ser apresentado na SBS, Sociedade Brasileira de Sociologia, é Judicialização da Política, uma ameaça à soberania popular. Eu estou partindo do princípio, né, que há a crise da representação política, dos partidos políticos, né? Isso, Polantzas, inclusive, já chamava atenção desde o final da década de 70, no caso europeu. E lembremos que há, de fato, uma crise de representação dos partidos políticos, pelo menos de tradições partidárias, que realmente, inclusive, acabaram. Lembremos aqui, no caso da Itália, o fim do Partido Comunista Italiano e da democracia cristã, os dois partidos mais tradicionais do pós-Segunda Guerra. Bem, o que acontece com esse fenômeno da chamada judicialização é exatamente um alargamento de representação, ou seja, para além da representação política, haveria também uma representação funcional por parte das instituições do direito com relação a determinadas demandas da sociedade, tá? Então nós temos, de um lado, né, o crescimento do judiciário enquanto poder e o crescimento das instituições estatais do direito, tá? Então a judicialização, segundo Farrington, um cientista político norte-americano, seria uma nova tendência da democracia contemporânea. Isso vai de encontro, inclusive aquela máxima do Montesquieu, no livro 11 do Espírito das Leis, nos quais ele nos diz que o judiciário era um poder nulo. Para quem não sabe, ele diz isso, tá? Quando ele foca sobre a Constituição Britânica. Quer dizer, o judiciário é o poder que fala as leis, não cria as leis e não aplica as leis, só diz as leis. Hoje, efetivamente, com efeito, tá? Não há sentido mais essa frase, né? Os atores jurídicos têm um papel tão importante que nós vemos ocupando, inclusive, espaço midiático. Inclusive, tem até um canal, que é o canal 9, se não me engano. É esse? Que minha mulher assiste toda hora. TV Justiça. TV Justiça. Tá lá, tô vendo lá o Gilmar Mendes e companhia. Bom, mas de qualquer maneira, hoje, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os juizados especiais e os homens da capa preta, os homens da toga, o Supremo Tribunal Federal, ocupam um espaço, né, importante, né, como eu falei para vocês, midiático e ativo. Então, temos aí um deslocamento de representação, né, que os tribunais estão substituindo o legislativo. Haja vista, por exemplo, aquela votação que tivemos aí sobre as leis eleitorais, se eu não me engano, né, que foi até o Joaquim Barbosa, se eu não me engano, tá? O Ministério Público controlando muitas políticas públicas do Executivo, né? E é importante dizer também como representação de determinados setores, digamos assim, questões dos direitos humanos, questões de preconceito racial, porque me lembro que na década de 80, se um sujeito negro fosse barrado em um determinado ambiente, certamente um dos últimos lugares que ele procuraria seria o Ministério Público e a Defensoria Pública. Ele procuraria certamente um partido político, na época, um gabinete da Benedita ou o gabinete do CAO, responsável pela lei CAO. Hoje, dos anos 90 para cá, há um deslocamento. Ou ele procura uma ONG, uma representação funcional de caráter societal, uma ONG responsável, especializada nesse tipo de tema, ou então vai procurar mesmo o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou mesmo a polícia, né, especializada nesse tipo de temas, de problemas, de questões. Então, o Farrington, né, citando Tocqueville, ele diz que há, de fato, uma transformação das questões políticas hoje, né, em questões jurídicas. Haja vista exemplos que eu posso citar aqui. Lembremos o caso da Itália, do papel dos magistrados na Itália, com o juiz Falcone, né, se não me engano o nome dele, com relação à máfia. Lembremos do caso, por exemplo, da prisão do general Augusto Pinochet, que foi aquele juiz espanhol. Exato, é ótimo, porque a minha memória para nomes é péssima, então estou lembrando desse caso, tá?
E, além do caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, o caso Bush, da eleição Bush-Gore, a intervenção que foi decisiva ali da Corte Suprema. Bom, mas com essa crise da representação política, esse vilipêndio, inclusive, que é uma parte do senso comum da população tem pelos políticos, né, revigorou cada vez mais essas chamadas representações funcionais, tá? Como falei aqui para você, Ministério Público, entre outras. Entretanto, é necessário dizer que elas fazem parte de uma certa tradição da nossa cultura republicana, desde a era Vargas, estão citadas aqui pelo Darlan e pelo Léo, né? E porque naquele contexto, a Constituição de 34, como a de 37, fortaleceu determinadas instituições de direito estatal, jurídicas do direito estatal, a exemplo da justiça trabalhista, né? Então é um canal que, na verdade, revigorou e se fortaleceu a partir da Constituição de 88. Lembremos do papel do Ministério Público, chamado quarto poder, quinto, sexto, sei lá, poder, que antigamente estava completamente associado ao Executivo. E a partir de 1986 começa a se afastar e isso fica bem expresso na Constituição de 88. A mesma coisa a Defensoria Pública, a formação dos juizados, pequenas causas e depois especiais. Então, as representações funcionais, efetivamente, tiveram um fortalecimento a partir da Constituição de 88. Então, aquilo até que a Maria Alice, que vai estar hoje aqui, ela chama que é uma convivência, tá, de uma cidadania cívica com uma cidadania jurídica. Eu diria que existe, mas não necessariamente harmoniosa. Há uma certa tensão entre elas, mas existem. Estão configuradas hoje em dia. Tá? Bom, até o Werneck, né, nos textos dele, ele fala que essas instituições estatais do direito, a exemplo do Ministério Público ou da Defensoria Pública, elas abarcam o interesse do homem comum e dos interesses republicanos. De certa maneira, nós estamos vendo isso mesmo. Implode, de certa maneira, aquela máxima do Zé Murilo Carvalho, que ele define no livro dele, Cidadania no Brasil, que há aqui 3 tipos de cidadão: o cidadão doutor, o cidadão comum e o cidadão elemento. São 3 tipos. A abordagem policial é muito em cima disso, né? Ter diferenciações de cidadania. É de fato. Mas hoje o cidadão doutor não está impermeável como foi no passado. Haja vista a figura do Daniel Dantas, que tem aparecido e muito. Ou o caso daqueles magistrados que foram presos na Operação Salvo Me Engano, o Riquelme, que estavam associados ao jogo do bicho, entre outros. Um deles, inclusive, já faleceu. Não sei qual, nem me esqueci, não me lembro o nome desse juiz, desse magistrado, desembargador, que inclusive acabou falecendo, está certamente com essas expressões, né, que você acaba se envolvendo dentro do processo jurídico. Bom, então, o que é importante nessa questão da representação funcional ou dessas instituições estatais do direito é repensar também o conceito de Estado. É uma máxima aqui no direito, que quando vocês estudam, é o Hans Kelsen. A questão da pirâmide normativa, um autor muito interessante, diga-se de passagem. Não estou aqui com partido nenhum, o senhor Hans Kelsen. Ao contrário, inclusive, eu gosto muito das críticas que ele tece ao amigo, inclusive, do Darlan, que ele citou aí, o Hayek, né, do qual Hayek, inclusive, eu considerava um socialista, exatamente porque ele defendia questões de intervenção e regulação. Mas, de qualquer maneira, é uma leitura sistêmica que se tem do Estado. Um Estado normativo, opaco, homogêneo, sem contradições, sem fissuras. A leitura que eu tenho, adversa a ela, embora esse autor respeite muito Kelsen e abarque algumas questões da Grundnorm do Kelsen, é o Poulantzas. Entretanto, ele pensa o Estado não mais de uma maneira impermeável, ao contrário, o Estado é permeado de fissuras, contradições, tornando-se uma verdadeira arena de conflitos internamente ao Estado, né? Essas lutas travadas no Estado não é somente entre ministérios, ou Ministério Público como determinados ministérios, mas é também internamente a cada espaço estatal. Ou seja, conflitos existem internamente dentro do Ministério, como também dentro da Defensoria Pública, ou dentro da magistratura, como do Ministério Público. Haja vista, inclusive, recentemente, o bate-boca que nós assistimos aqui, que deu panos para a manga, do senhor Gilmar Mendes com o Joaquim Barbosa. Aquele riso, inclusive, de Gilmar Mendes tem sido comentado até hoje pela sociedade, né? Que realmente o senso comum achou muito interessante aquele riso irônico dele. Bom, então,
De qualquer maneira, eu, mais uma vez, citando Poulantzas aqui, é pensar o Estado exatamente a partir de uma fragmentação interna dele, de suas micropolíticas e dessas relações de força. Ou seja, o Estado é muito mais uma condensação material de relações de forças. Então, o Estado não seria nem um sujeito autônomo, autóctono, com ideias próprias, movimento próprio, né, uma leitura sistêmica, não somente o Kelsen, mas podemos pensar aqui Luhrmann, podemos pensar o David Easton, quando ele trata com sistemas políticos, né, muito menos ainda como instrumento de classe, um mero instrumento de classe, redutível a uma classe ou um grupo social, né, um bloco no poder, apenas controlando, instrumentalizando o Estado, como um Estado objeto, como um Estado coisa. Isso está presente, inclusive, no texto de 1848 de Marx, no Manifesto Comunista. Lembrando que o Poulantzas é um marxista. Mas o próprio Marx tem um outro momento que já redefine isso, quando ele faz uma análise sobre o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, em 1852. Vou parar aqui com Marx, que não é o nosso objeto de assunto, tá? Não é o tema que nós estamos tratando. O que interessa é dizer que, então, para além dos setores dominantes da sociedade, economicamente falando e politicamente, há também a presença dos setores dominados da sociedade dentro do Estado, e se fazendo também representar por essas instituições, né? Evidentemente que eu não estou dizendo aqui que o Ministério Público é um grupo de vanguarda leninista, né? Muito longe disso, não são trotskistas que estão ali dentro. Eles defendem, como defensoria pública, muitos interesses populares, mas dentro da normalidade legal, dentro da normatividade, dentro da ideologia dominante da neutralidade do papel do Estado, né? Representando uma vontade geral, seja como vocês quiserem, né? Então, mas de qualquer maneira, o que interessa dizer aqui é que há uma representação desses setores e há uma contaminação dos agentes públicos do Estado para essas concepções de mundo, né? Então, mais uma vez, dizendo para vocês que o Estado não é impermeável às contradições da sociedade. Ao contrário, o Estado está entranhado nelas, porque existe, inclusive, uma divisão social do trabalho também dentro do Estado. Bom, então, temos visto aí exatamente o papel aí, particularmente vou citar mais o Ministério Público, que é o que está mais em evidência, tá? Com relação a temas como direitos humanos, a improbidade administrativa, né? Questões ligadas ao meio ambiente, a defesa do consumidor, inclusive também recorrendo àquele conceito de accountability, né, que o Ministério Público tem usado. Hoje o Ministério Público concorre com o Tribunal de Contas com relação ao desempenho da gestão pública local das prefeituras. O que estão fazendo com aquele dinheiro, como estão sendo gastos, falei do governo local, mas também para o governo do Estado, tá? E os governos federal. Ora, entretanto, nem tudo são flores. Há críticas, tá, aos limites, tá, a essa chamada judicialização da política. Inclusive, o próprio termo judicialização é questionado por alguns autores. Eu estou me lembrando aqui da Débora Maciel, Andrei Korner, que esse é um professor da Unicamp, que eles fazem uma crítica, mapeiam exatamente os vários significados sociológicos, antropológicos, políticos, jurídicos, com relação ao termo judicialização, conceito de judicialização. Mas, olha, é de praxe nas ciências sociais não haver um conceito com sentido unívoco, né? O conceito de ideologia, por exemplo, para The Study Tracy tem um significado que é diferente de Marx, que é diferente de Mannheim, que é diferente de Gramsci, que é diferente de Althusser. Então, vários autores falam o conceito de ideologia, mas com significados, acepções, sentidos completamente distintos. Então, isso sem falar de outros conceitos como o próprio Estado. Uma coisa é uma definição do Kelsen, outra é a definição do Weber, outra vai ser do Poulantzas. Isso sem falar no Gramsci. Bom, mas o Garapon, Antoine Garapon, que é um juiz francês, é uma das evidências dessa crítica à judicialização, né? Por quê? Porque a judicialização, ela aparece, ela surge, emerge, exatamente em cima dessa crise da representação e da democracia moderna, né? Então, até uma frase é dele aqui: o sucesso da justiça é inversamente proporcional ao descrédito às instituições políticas clássicas. Pô, vocês estão habituados a ouvir aí no senso comum de boteco dizer que os políticos sempre estão roubando, os políticos corruptos estão só visando o salário deles, etc., como fosse exclusivo deles. É lógico que há muitos corruptos aí, mas também não vamos generalizar,
né? Não vamos, por causa disso, como já tive o desprazer de ouvir, inclusive em sala de aula, inclusive na UERJ, na Faculdade de Direito, alunos saudosos, alunos que eu digo com 20 anos de idade, saudosos da ditadura militar, porque na ditadura não acontecia isso, que era uma grande besteira, né? Certamente estava reproduzindo o que o pai fala. Exatamente. Por quê? Que meu pai fala que naquela época era melhor. Pô, meu Deus do céu, a vida econômica do Brasil de fato era melhor nos anos 70, mas na Suécia também era. E a Suécia com relação a hoje, a França também, e eram sistemas democráticos liberais, né? Era o contexto da era de ouro, como a gente chama, né? Dos anos 50, 60, 70, do grande crescimento do PIB mundial. Depois, nós vimos aí com a crise do petróleo que as coisas ficaram muito mais nebulosas. Mas não é por causa da ditadura que ela foi eficiente economicamente e que não havia corrupção. Isso, me desculpe, lembremos que Chagas Freitas foi governador do Rio de Janeiro no contexto da ditadura. A figura nauseabunda do senhor Paulo Salim Maluf também emerge naquele contexto. Então, não é por aí, né? Outra autora aqui que eu tenho tratado, não conheço ele pessoalmente, tá? Mas acho que ele é jovem, é o Andrés Calivas, lá dos Estados Unidos, que trabalha com a temática polantiana, e pegando o Darlan aqui, é um russoniano também, mas eu vou discordar do Darlan aqui. O Rousseau, ele de fato é um iluminista, mas não é liberal, ele é um democrata radical. Daí a crítica, inclusive, que o Benjamin Constant fazia, e Tocqueville, a obra do Rousseau. E como o Darlan chamou bem a atenção, Marx era um leitor de Rousseau. Lembrando que Marx é da região da Renânia, fronteiriça à França, e bebeu todo aquele caudal cultural francês, sobretudo do pensamento político francês. O Calivas, né, ao ver dele, essa judicialização, que ele chama, tá, seria uma tendência autoritária, né, nessa crise democrática. Ele até chama de liberalismo legal autoritário. Ele está partindo do Polanski, que o Polanski fala de autoritarismo estatal, falando que a crise dos partidos políticos na década de 60 elevaram e fortaleceram o poder do executivo, não somente pelas ditaduras militares que estavam em vigor naquela época, mas também os próprios governos do welfare state, né, democráticos liberais do welfare state. O Calivas acha que um deslocamento, com o enfraquecimento das representações políticas, com a crise econômica, né, que também o Garapon chama atenção, com relação à sobrevalorização do mercado sobre o Estado, há um deslocamento, como eu falei para vocês, de representação, e no caso dos Estados Unidos, ele cita muito o papel da Corte Suprema, o papel conservador dela, ele fala de uma seletividade estrutural em termos de pessoas que vão para a cadeia, negros, porto-riquenhos, pobres. Bom, o Brasil também não é muito diferente disso. Entretanto, pelo menos pelo aspecto positivo, nós estamos vendo hoje pelo menos cidadãos doutores também presentes, não pelo menos ali tocando piano, não sei, ou algemados, mas pelo menos estão sendo publicizados, né, os atos deles, né? Então, mais uma vez, ele considera isso uma nova forma de autoritarismo estatal, é uma prevalência da legalidade formal e da democracia procedural, tá, que afetam, estão enfraquecendo a soberania popular. Então, de um lado, até um jogo de palavras que ele faz, né, a legalidade contra a legitimidade democrática, o constitucionalismo liberal contra a soberania popular, a norma abstrata contra a vontade, a lei contra a sua fonte simbólica instituinte, o povo. Ora, essa questão da soberania popular, antes de terminar, é importante ressaltar. De fato, nós estamos vendo hoje a atuação de determinados tribunais eleitorais caçando a soberania popular. É o caso, eu não sei muito bem o caso do Cássio Cunha Lima, tampouco também sei do senhor Jackson Lago, mas agora, trocar o Jackson Lago pela Rosiane Sarney é trocar 6 por meia dúzia, é trocar o diabo pelo demônio, porque eu não vejo muita diferença entre eles. Até tirei minha dúvida com o Rogério aqui no canto. Ela foi impedida, inclusive, de se candidatar à presidência da República em 2002 por questões de dinheiro que foi encontrado. Como você falou, Rogério? Como é que foi? Como é que é? Exatamente. Ora, 2.700.000 Então é o caso. Quer dizer, tiraram o senhor Jackson Lago, não tenho a menor afinidade pessoal com eles, digo isso de antemão, tá? O Cássio Cunha até estudou comigo, mas nunca foi meu amigo. Mas no caso aí do senhor Jackson Lago, eu fiquei surpreso, porque o remédio, sinceramente, não existe, sabe? É um verdadeiro óleo de rícino que as pessoas estão tomando ali, né? Bom,
E outro problema, além dessa questão da soberania popular está sendo afetada por determinados ditames legais, por certas, sei lá, posições que estão afetando essa questão do voto popular, há um grande problema que, a meu ver, pode acontecer e está contaminando, a meu ver, algumas instituições do direito, né, do direito estatal, que é exatamente a chamada do Mitchell aqui, a lei de ferro da oligarquia. Né? Sei que o Darlan não gosta muito do Mitchell, mas o Mitchell, por ser um elitista, mas ele, inclusive, há uma releitura dele por parte da esquerda, inclusive um autor que talvez o Darlan goste, que é o Henri Weber, na época que era trotskista, na década de 70, inclusive que ele recupera alguns dos preceitos do Mitchell, né? Ou então a questão do burocratismo, que o Polanyi fala, trabalha com isso, tanto na última obra dele, O Estado do Poder e o Socialismo, quando ele fala dessa nova tendência autoritária do Estado, como desde a obra inicial dele, O Poder Político e Classes Sociais. Essa ideologia do burocratismo, né? Do poder de Estado, do cargo público, né? Se sobrevalorizando com relação ao cidadão comum, vamos dizer aqui, tá? Então, vimos recentemente que os CNJ, Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público estiveram votando em causa própria, votando por seus interesses corporativos, né? Temos nepotismo, que ficou evidenciado em vários tribunais de justiça, inclusive aqui do Rio de Janeiro, com aquele senhor que inclusive foi coordenador, ao mesmo tempo desembargador e coordenador da Estácio, o senhor Cavalieri, que tem um dos piores livros que eu já li na minha vida, que é Sociologia Jurídica. Você conhece, vocês vão continuar desconhecendo aquele, porque aquele livro não explica nada, né? Então, a questão do fórum privilegiado, uns podem ter uma prisão especial, outros não, né? Ou serem julgados por um determinado tribunal especial e não pela justiça comum, ou seja, formam-se umas caixas superiores, né? Lembremos o caso, inclusive, do Ministério Público com as células-tronco, né? É lógico que nem todos do Ministério Público, das células-tronco, que o papel que o Fontenelle, né, Fonteles, esteve à frente representando os interesses da Igreja Católica, né? Ou seja, não era uma instituição de caráter republicano, estava vestindo ali a camisa da Igreja Católica. É verdade que nem todos os procuradores apoiaram, só vou fazer um parênteses aqui, tá? Mas de qualquer maneira, a coisa foi evidenciada, foi representada pelo Ministério Público. Então, há esse perigo dessa oligarquização das instituições do direito estatal, né? É aquela máxima que, inclusive, o Roberto da Mata, que é nosso colega da UF, né? Bem mais velho, evidentemente, né? Que você sabe com quem está falando, né? Aquela velha carteirada que o sujeito gosta de exibir. O Rogério Arantes, que é um pioneiro nesse debate, lá de São Paulo, inclusive é orientado por uma pessoa que é extremamente otimista da judicialização, que é a Maria Tereza Sadek. Eu acho que, inclusive, ela qualifica praticamente o Ministério Público como fosse a Liga da Justiça, não a Liga da Justiça miliciana, a Liga da Justiça dos quadrinhos mesmo, Batman, Super-Homem e tal, que são super-heróis, né? O Rogério Arantes, que inclusive foi orientado dela, tem críticas muito severas, inclusive, ao Ministério Público, muito mais do que eu, por exemplo. Mas ele taxa, né? Ele classifica, numa análise de pesquisa que ele fez, inclusive quantitativa, a visão de mundo dos procuradores da República, né, e da Procuradoria de Justiça de São Paulo, é a visão tutelar que eles teriam da sociedade civil. A sociedade civil é hipossuficiente, um nome horroroso, mas eles empregam muito, abundantemente esse termo, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública. Sujeito, a sociedade é hipossuficiente, não tem como se defender, tadinho deles, tal, nós temos que tomar a frente disso, enfrentar o mercado ou a ilegalidade do próprio Estado sobre o cidadão ou sobre aquela comunidade, né? Bom, para o sim, pelo não, porque é interessante, um minuto, já estou acabando. Essa visão tutelar, né, é importante dizer o seguinte, né? É hipossuficiente para reagir contra o mercado, mas é extremamente suficiente para me legitimar. Por exemplo, vocês pegam a página da Defensoria Pública, eles citam lá uma pesquisa da sociedade civil que aponta a Defensoria Pública como uma instituição, digamos, mais bem reconhecida pela sociedade carioca. O Ministério Público também utilizou esses argumentos durante a Constituição de 88 para se legitimar, né, enquanto uma instituição autônoma do Executivo, o papel do apoio da sociedade civil ao Ministério Público.
ou pelo menos a formatação que o Ministério Público teria a partir de 88, tá? Tem, inclusive, citar o nome desse sujeito aqui, que é André Mello, que é um procurador de justiça lá de Minas Gerais. Até ele fala: saímos de uma ditadura militar, uma ditadura de fardas, e estamos caindo numa ditadura de togas. É o termo, a expressão é dele, não é minha, tá? E ele chama atenção a ausência de publicização dos atos dos magistrados, do Ministério Público, um desconhecimento muito grande de temas como administração pública e da ciência política por parte dos magistrados ou membros do MP. E é importante, acho que, frisar aqui que vocês têm uma cadeira de teoria do Estado. E acho que é uma cadeira extremamente estratégica, inclusive para o conhecimento de vocês. Espero que vocês não vejam os alunos de direito aqui como uma cadeira secundária com relação às cadeiras de processo. Ao contrário, quem sobretudo vai seguir uma carreira pública, eu diria para vocês que é uma das cadeiras mais importantes ao lado do direito administrativo e direito constitucional, né? E a lei da sociologia do direito, né? Bom, a minha conclusão, que é ainda meio provisória, né? Eu digo assim, uma conclusão intermediária, nem tão favorável assim como a Maria Tereza Sadek ou como o próprio Werneck, tão assim crítica, radicalmente crítica como as que eu citei aqui, né? Em primeiro lugar, eu estou tendo até uma posição aqui do Tocqueville e do Weber. Tocqueville com relação à democracia, o Weber à burocracia. É inevitável, a judicialização é inevitável. Você tem que entender então esse processo, esse fenômeno, em primeiro lugar. Então, temos que entender que os partidos políticos, como disse até o Vanderlei Guilherme, isso na década de 80, Vanderlei Guilherme dos Santos, né? Os partidos políticos perderam seu oligopólio de representação. Na época, eram associações, movimentos sociais, e hoje, as chamadas representações funcionais do direito. Então, isso é inevitável, vai ter que conviver com isso. Segundo, essa questão da oligarquização é um fato, mas não significa que não haja resistência. Pegando mais uma vez o Polanski, que por sua vez pega Foucault, tá? Onde há exatamente poder, né, sempre há resistência. E isso eu acho que vai acontecer, está acontecendo. Lembremos, inclusive, a briga que teve no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com relação ao caso Silveirinha, que uma parte do Ministério Público segurou na gaveta aquele processo do Silveirinha, aquela acusação, representação contra ele, e aquilo foi denunciado por uma outra parte do Ministério Público que não estava, digamos, articulado com o senhor Garotinho e a senhora Rosinha, né? Então, mais uma vez falando para vocês, então, como nada é impermeável, nenhuma instituição é impermeável, eu creio que sempre haverá ainda resistência a essa tentativa de organização, mas o problema existe, o fato existe, ok? Obrigado. Eu vou tentar colocar minha primeira impressão, já que sou debatedor oficial do evento, sobre algumas questões que foram colocadas. E em relação a isso, eu fiz uma leitura de alguns dados que foram objeto de uma pesquisa de um professor argentino da Universidade Católica, o professor Maximiliano Kornstachen, em que ele faz uma leitura a partir de uma série de entrevistas e pesquisas realizadas pelo Barômetro Latino-Americano, pela Corporação de Barômetro Latino-Americano, que é associado à Universidade de Harvard, e essa pesquisa foi realizada em todos os países da América Latina sobre a sensação que a população desses países tem em relação a determinados indicadores democráticos, né? E, de alguma forma, ele foi constatando que existe uma dissociação que foi registrada aqui pelos colegas entre a percepção da democracia por parte da população, por parte da sociedade, a discussão o que é realmente democracia, alguns valores que ele situa entre dois extremos: o que é a democracia procedimental ou procedural e a democracia estrutural, a democracia da legitimidade e a democracia dos valores, né? E qual é a percepção? E aí ele vai trazendo dados bastante interessantes. Essa pesquisa vai envolver situações que se dão entre 1994 e o ano de 2006, então é bastante recente. E fala das instituições, e depois de uma série de cálculos, ele chega à conclusão que, nas suas entrevistas, as duas instituições que são mais respeitadas na maioria dos países da América Latina são
a igreja e a mídia, né? A mídia. Isso fala um pouquinho do descrédito que tem os agentes políticos e os agentes jurídicos, como foi colocado aqui de alguma forma por os três colegas. Talvez, e seguindo um pouco a tônica do finalzinho do Luiz Eduardo, as declarações recentes de um agente político, como o deputado e relator na Câmara, na CPI do deputado Edmar é o deputado do Castelo, né, do Castelo Minas Gerais, e o relator, que é o deputado Sérgio Mendes, tem esse nome, Sérgio Mendes, um nome bastante musical. Ele acaba de dizer que no seu relatório ele está se lixando para a opinião pública. Essa é uma declaração de um agente político. Por outro lado, nós temos uma declaração de um agente jurídico, de um agente do mundo do direito, que já foi citado aqui, o ministro Gilmar, que acaba de declarar que a preocupação do magistrado não tem que ser em julgar e tomar decisões se cuidando do que pensa o sujeito da rua, o sujeito da esquina, né? Então aí nós temos um problema dessa democracia funcional, essa representação funcional que foi colocada aqui, em relação à distância que existe entre representado e representante, e como existe um descolamento total entre esses dois indivíduos. E isso, obviamente, está por trás do que o Darlan colocou aqui no início, o porquê desse déficit democrático, né? E é uma questão que, como colocou o próprio Leonardo, não é só aqui no Brasil, é uma questão da América Latina como um todo, e em parte tem a ver com essa percepção na América Latina de que a democracia tem que ter um sentido utilitário. Eu me lembro que na campanha do presidente Raul Alfonsín, o primeiro presidente da retomada democrática na Argentina, ele citava com um mantra em cada uma das suas atuações que com democracia se trabalha, com democracia se come, com democracia se educa, com democracia se dá saúde à sociedade. Ou seja, para a América Latina a democracia tem um significado muito específico em função de todas as questões históricas que foram colocadas aqui para os meus colegas. A questão não é tanto discutir qual é o melhor modelo democrático, talvez, senão qual é o modelo democrático que aqui na América Latina funciona para as nossas necessidades. E, nesse sentido, eu acho que, e eu pergunto aqui aos colegas, se dou início ao debate com isso, se para a gente ver qual é o modelo que funciona, nós nos devemos preocupar realmente com quais são os agentes que realizam o modelo. Ou seja, quais são os agentes políticos, quais são os agentes jurídicos, desde a perspectiva que foi colocada pelo Luiz Eduardo, já que o direito e praticamente o Poder Judiciário tem avançado, né, nesse espaço. Qual é o papel, qual é o perfil que nós queremos desses gestores públicos, né, para realizar a democracia que nós precisamos? Porque a impressão que tem a sociedade aferida pelo barômetro latino-americano é que a democracia